Olá, estamos aqui para realizar mais um Café com as Pastorais. Nesse segundo episódio, estaremos com o coordenador dos Coroinhas para conhecer essa pastoral linda de nossa paróquia. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, estamos aqui com o Daniel, coordenador dos Coroinhas, né? Daniel Duarte. E estamos aqui também com a Cat, nossa coordenadora da FASCOM, e hoje eu vou intermediar essa conversa aqui, vou deixar ele falar bastante, a Cat só um pouquinho, porque hoje o motivo é conhecer a Pastoral dos Coroinhas. Primeiro, Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo, e eu gostaria que você se apresentasse, falasse para o pessoal quem é você, apesar que muita gente já te conhece, e discorresse aí quem é você, o que você faz, há quanto tempo você está nessa pastoral. Muito bem, falar dos coroinhas é muito fácil, né? Desde criança aqui na igreja, pertencente a esta comunidade, né? Então, sou coroinha, fui coroinha, né? Já quando era Padre Antônio Mosca, então já faz bastante tempo. Então, conheço esse ministério com profundidade, coordenei os coroinhas num tempo atrás, depois saí, fui para outros pastorais, movimentos, e o Padre Haroldo me convidou para retornar aos coroinhas. Então aceitei esse convite, era por um curto período, só que já vai aí para 4 anos, o curto período. Então, quem participa dos movimentos da igreja sabe, né? A gente acredita que vai ficar pouquinho tempo, mas, né? Então já deixo também avisado a vocês, né? Que vocês vão dar descrição. Então, se deixa cada um de um jeito, então perde-se um pouco da estrutura mesmo litúrgica, né? Só que nós não somos muito preocupados com as regras, nós precisamos das crianças. Conforme eles entendem a dinâmica do processo, as coisas fluem. Então, sem eles precisam saber tudo. Não, eles não precisam saber. E eles vão errar, e não tem problema errar. E eles vão derrubar, às vezes, o objeto litúrgico, como já aconteceu. Em uma procissão de Corpus Christi, o turíbulo caiu. Né? E o coroinha foi lá e pegou o carvão quente e queimou os dedos. Né? Então, olha a ansiedade de resolver o problema. Né? Então, acontece, sabemos desses detalhes todos. E também aproveitando, em outubro, aquele grande encontro dos coroinhas será aqui em Pataiporá. Então, espera-se mais de 500 crianças aqui no encontro com eles. Então, é um dia de formação, é um dia de brincadeiras. E esse ano, aqui conosco. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Olha, essa missão é desafiadora. São crianças, são adolescentes, cada um com a sua personalidade. Tem os pais também, que é um grande desafio, porque cada um quer puxar a sardinha para o seu filho. Com certeza. Né? Então, tem que lidar com esses pequenos detalhes, que é próprio da humanidade. Só que é prazeroso, né? É muito gostoso, e o que chama a atenção é que a sociedade cobra muito que a coroinha se comportar na escola. Mas na escola eles também dão trabalho, porque antes de tudo são crianças. E nós não podemos exigir das crianças uma postura de adultos. Então, fazer esse intermédio aí é um grande desafio. Né? Que não é que eles estão no altar que já fizeram das crianças sãos. Eles vivem, né, essa dinâmica. Eles jogam bola, eles xingam os amiguinhos, eles passam por essa realidade humana também. Ele não pode também esquecer disso e exigir demais das crianças. E a Cat tá aqui, ela tem duas. Uma agora. Uma só? Mas Porque é etapas, né? Eu acho que o principal de lidar com crianças, ainda mais com os coroinhas, é que eles vêm com muita vontade, com muita energia, mas eles têm um tempo de permanência, né? A Ana agora tem 14 anos, já não é mais para ela ser coroinha. A Sofia ainda está muito empolgada, quer muito. As gêmeas são futuras coroinhas do Daniel. do Daniel, viu? Do Daniel. Meu Deus. Mas pode ter a verdade. Mas ela é o amor do momento, né? Ela serviu, gostou, aprendeu.
mas agora é o momento dela seguir em frente a outras coisas. E eu acho legal os coroinhas que eles dão uma vivência diferente, um entendimento da missa. Porque vamos ser sinceros que missa, para criança, é chata, né? A missa é algo muito bom, muito importante para nós católicos, né? A gente vivencia a nossa fé no altar, toda a do cálice, do vinho, né? Que é o corpo e sangue de Cristo. Mas para criança é chato. E quando eles entram para os coroinhas, eles vão entendendo o que é cada símbolo, o que é cada negócio que eles pegam, eles vão ter um amor maior. E igual o Daniel falou, tem que ter um jeito para lidar, porque eles são crianças, né? E eles vão fazer bagunça, eles vão, mas ali eles aprendem a amar. A gente fez aquele vídeo com eles e um falou assim: meu sonho desde criança ser coroinha. Aí outro, a minha avó pediu para mim vir, mas eu gosto. Aí eu vim porque eu amo Jesus. Então você vê de crianças essas falas é muito, muito legal, muito gratificante essa história. E já que a Cat falou aí que as crianças querem ser, ou às vezes a família incentiva, vamos lá, Daniel. É só vestir? É só para ficar bonitinho lá? Ou o que faz um coroinha? Qual que é a missão do coroinha e o que precisa para a criança ser um coroinha? Muito bem. O que as famílias fazem, né? Muitos deles entram porque é o sonho da mãe ou do pai, e não da criança. Então, aí eles entram perdidos, né? Porque, de fato, a missa é começo, meio, o fim. E eles, aos poucos, vão entendendo esta dinâmica. E a hora que eles ficam bons, a hora que eles entendem todo o processo, acontece como a filha. Quero sair, quero ir para outro movimento. Então, eles já entram sabendo que não vão ficar muito tempo, e a ideia é, a partir daí, ir para outros movimentos. Então, a missão do Coroinha é praticamente a entrada na igreja. Eles entram, o primeiro contato com as pastorais acaba sendo pelos coroinhas, depois catequese, ou entra na catequese, depois os coroinhas, então fica um pouco dessa dinâmica ali. E a hora que eles ficam bons, a hora que eles ficam entendidos, é a hora de despedir, né? Então, a rotatividade de crianças, a entrada, a saída, ela é significativa, né? E muitos acabam desistindo pela vergonha, pela timidez, pelo medo, que a hora que chega no altar e vê toda a comunidade, a criança trava. Outros começam a passar mal fisiologicamente. Então, às vezes a comunidade percebe, os coroinhas andaram muito no altar, saíram demais. Mas a criança está com medo, ela precisou ir beber água, ela precisou ir ao banheiro, o organismo dela grita. Então, e às vezes as pessoas não compreendem, né? E, de fato, eles teriam que ter uma postura muito discreta no altar. Como que faz com uma criança quieta? Bola, a barba. Faz o quê? Então, vai deixá-los lá como estátua? Que não é essa a ideia, né? A descrição não é ser estátua, então é o servir. Então, o coroinha, ele serve. E muitas missas, quando não tem os coroinhas e precisam dos ministros ou alguém próximo, as pessoas sentem dificuldade. Né? Parece tão simples, mas tem os momentos deles, da atuação que é própria deles, né? Principalmente na hora do ofertório, né? Levar a cálice, patena, os objetos litúrgicos. Parece simples para a comunidade, mas o fato de tocar o sino, se tocar o sino na hora errada e depende da oração eucarística, a comunidade vai ficar de banho mais tempo. Como acontece algumas vezes. E esse é o item mais concorrido, né? Esse item mais concorrido. Tocar o sino também é o sino e o turim, né? Então, isso aí. Se fala que é missa solene, então precisa colocar bancos a mais, precisa colocar cadeiras a mais, porque eles querem. Né? E, Daniel, tem uma diferença, né? Coroinha e acólito. Qual que é essa diferença para o pessoal entender? Né? Alguns dizem, subiu a patente. Mas dentro da igreja, acólito já seria o primeiro passo lá para a vida ministerial, o ministério da ordem. Então, acólito é o jeito mais fácil da comunidade entender. O mais adequado seria ser os cerimoniários. Tá? Então, seria como se fossem os mestres de cerimônia. Então, ficaria ali mais próximo ao padre neste serviço, né, de proatividade, de algo assim. Mas é uma coroinha como os outros, não muda absolutamente nada. Muda, claro, a vestimenta,
que também para incentivá-los no compromisso maior de fazer-se presente na celebração, né? Então, aqui na comunidade, nós temos 8 servidores, né? 8 cerimoniários. Então, é gratificante isso. E também é um meio de motivá-los a continuar um pouquinho mais no coroinhas, Sim. né? Então, e eles ficam ansiosos para receber a veste preta, né? Então, tem tudo isso. E os pais, principalmente, né? Quando que meu filho vai Receber a veste vai preta. receber a veste preta? Mas é uma caminhada, e nós temos o seminarista Alex, que nos últimos tempos fez essa formação específica com os servidores, que requer um pouquinho mais de atenção, que é junto ao missal, para eles entenderem com mais profundidade. Para não deixar maçante as reuniões com os outros menores, e não sobrecarregá-los com medo, né, de tudo aquilo que a liturgia precisa. E a Cat tá aqui, ela já passou, né? 2, né? Uma já tá saindo. E ela falou que ela tem mais 2 para entrar. Então, queria que o Daniel falasse a respeito da idade mínima para participar dos coroinhas e como que a família vai dar o primeiro passo, ou a criança que vai dar o primeiro passo, como vai funcionar essa formação. Sim. Os coroinhas, na nossa diocese, tem um estatuto, tá? Então, nós não abordamos fazendo regra. Então, nós cumprimos regras a nível diocesano. Então, a primeira coisa é a obediência. Então, o estatuto prescreve que a partir dos 7 anos. Então, nós cumprimos isso daí. Parte dos pais, né? A procura disso, mas de um jeito muito simples. Não tem inscrição, não tem matrícula, não tem que trazer documento, absolutamente nada disso. Agora, dia 8 de agosto, nós teremos um primeiro encontro com os novos coroinhas. Então, a criança pode vir até sozinha, se for preciso. Claro, nesse primeiro encontro seria interessante a presença de um adulto, né? Para eu conhecer também quem é o pai ou a mãe, ou essa pessoa responsável. E a partir disso, todos os sábados, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, pontualmente 9 horas, porque 9h15, 9h20 nós já estamos finalizando as reuniões. Faço as formações bem curtas, porque fica maçante para as crianças. Passou de 20 minutos. Entediante. Entediante, e aí eles querem brincar de bola, eles querem fazer outra coisa. Então, são formações curtas, com profundidade, e aos poucos eles vão entendendo. Então, leva um período, pelo menos 3 a 6 meses, para fazer investidura. Não é porque a criança entrou sábado e no domingo ela vai servir, né? Então, ele precisa ter um mínimo de formação. E também é o tempo para a costureira fazer as vestes, né, para as crianças, para nós fazermos as investiduras, tá? Então, que às vezes o pai não entende. Poxa, meu filho está indo nas reuniões e não está servindo. Realmente, como que nós vamos colocar crianças Não está preparado aí. não está preparada? Então, vai criar traumas, medos, e ela não vai querer voltar mais ali. Tá? Então, a hora que eles estiverem um pouquinho mais seguros, que façam bastante ensaio com eles, né? Também não estou sozinho nessa caminhada. Tem a Suzy, tem a Luzil, tem o Alex. Então, tem um time de pessoas auxiliando nisso daí, né? Para que tudo corra tranquilamente. Só para deixar registrado que o bolo tá uma delícia, tá? Sim, bolo, quem fez, está de parabéns. Parabéns. Café, Foram as meninas aqui. Então a gente agradece a Ivone, né? A Ivone. Dona Ivone, que fez aí o bolo pra gente, preparou essa mesa maravilhosa, né? Então, a gente agradece. Daniel, você disse aí que tem todo um processo. Quantos coroinhas hoje você coordena? Quantas crianças tá nas suas mãos? E da sua equipe? Muito bem. Na equipe de formação nós somos 4 pessoas, né? Certo. Que não se caminha sozinha, não se caminha sozinho. Tem também o Renan, que faz parte aí de outros movimentos, que também está muito nos ajudando nessa questão dos servidores, dos cerimoniários. E aproximadamente 50 crianças. Nossa. Então, por que aproximadamente? Porque tem aqueles que falam, eu vou sair. Aí, numa solenidade, de repente, chega a criança com as vestes dela. Eu não vou tirar a filha, porque não participou da reunião. Então, tem isso.
E o momento dessa transição do querer sair, do querer deixar, porque o último passo é entregar as vestes. Então, enquanto está com as vestes, é comigo. A Ana tá lá com a veste dela, porque a Sofia falou assim: "Ah, você não vai servir uma última vez comigo?" Olha, Uhum. Então ela tava com a veste, ela ainda tá nesse Ne- entrego, não me entrego. não entrego. E não podemos forçar, porque se forçar vai gerar uma exclusão, né? Então não me queria aqui, era a hora mesmo de sair ou não. Então, para ser muito saudável, muito leve, procura mim também deixar. Já tenho outros que já falaram, quanto que é a nossa missa para entregar a veste? Porque nós entramos com a missa de investidor, então nós queremos também fazer a missa da entrega das vestes. Então tem isso daí, essa consciência que é muito bonita, e essa é a grande ideia, né? Entregar as vestes, mas ir para outro movimento pastoral. Não tem muita escolha. Quem entra com coroinha e depois vai, né? E, ô Daniel, como são muitas crianças, eu imagino que deva ter muitas dificuldades. Porque, assim, tem crianças. A igreja, ela abrange todo tipo de criança, todo tipo de pessoas. E tem as crianças mais carentes, tem as crianças mais imperativas. Tem alguma história marcante, assim, para você? Alguma coisa que te marcou, te deixou o coração apertado? Tem, sempre tem. Mas, como o Padre Calabria nos ensina na própria dinâmica da congregação, confiar na providência. A paróquia, o dízimo, é quem banca as roupas das crianças, Uhum, tá? Por quê? Porque um pode comprar e o outro não. Então, se nós trabalharmos a questão do dízimo, todo mundo tem. uhum, Então, você não exclui ninguém. Então, as roupas são fornecidas pela paróquia. Então, isso daí já é o grande sinal da providência de Deus. Então, para que nem o pai ou a mãe, eu queria colocar meu filho, mas não vou, porque essa roupa vai ter custos. E então, deixe. Não, se esse for o problema, que seja cessado, porque as crianças, elas têm acesso a isso. Então, tem crianças, às vezes ou outra, vem servir de chinelo, por exemplo. E aí alguém diz, olha, fulano está de chinelo. E ninguém tem a sensibilidade de perceber por que está de chinelo, né? Mas sempre, quando isso acontece, vem alguém e diz, olha, vê o número que essa criança calça, que eu vou dar o tênis, vou dar o sapato. Né? Então, normalmente isso é feito e ninguém fica sabendo, né? Então, são os sinais da providência de Deus que vai acontecendo na vida dessas crianças. E eles entendem, e eles acolhem, e entre eles se acolhem, né? Na escola eles brigam entre eles, uhum, mas no altar eles se entendem. Ele tem que ser generoso, né? Aquele que tem medo de tocar o sino, o outro se ajoelha ao lado, e aí tem dois tocando um único sino. uhum. Então, esses pequenos gestos eu consigo ver também como a grande missão do coroinha, que é o servir. Não servir o padre, ele servindo o próximo ali, já é um grande serviço. Sim. É porque o que a gente mais entende é que Jesus está no outro. Não tem como eu vir à missa todo domingo, saber todos os ritos da missa, mas eu não encontrar Jesus no outro. Uhum. E ali com as crianças, eles têm ainda essa mais pureza. São arteiros, fazem bagunça, falam palavrão, tudo. Mas eles têm uma grande generosidade que a gente vê. As crianças não ficam excluídas. Ela é muito tímida. É tímida lá no canto dela, ela tem vergonha até de ser a guardia da hóstia. Mas ela foi quebrando essas barreiras. E alguém falou assim, vai, hoje você vai conseguir, você consegue, vai. Uhum. Essa união deles é muito bonita. E não tem briga ali com eles. Tem deixa eu hoje. Esse É natural. É minha vez lá na mão do padre. Você contando aí da história do tênis, eu já fui coroinha. Olha, Não sei se você sabe, mas eu fui coroinha aqui. E na época, eu morava na quadra da frente, aqui da igreja, né? A gente era bem carente. E eu fui presenteado com tênis também, na época. Agora você contando, eu lembrando, e que inclusive foi o Manu, que é meu padrinho de crisma hoje, e foi exatamente isso. Eu era coroinha,
Mas daí a igreja me forneceu, mas não tinha, eu tinha um tênis velhinho, que é. E daí o maluco era vizinho, ficou sabendo que eu era um coroinha e me deu um tênis, um par de tênis pra me servir, e no qual eu fiquei acho que uns 2 anos, né? Isso é bonito. A nossa comunidade ela é generosa. Uhum. Ela acolhe, né? E essa é a ideia. Esse acolhimento. Então, e as crianças elas passam justamente por isso, né? Eles têm a dificuldade entre eles. Às vezes ali na porta da igreja, quando as pessoas chegam, eles estão agitados, Uhum. né? Isso que é feito uma escala, distribuído o serviço, mas sempre tem os da última hora que eles querem trocar o serviço, que foi escalado, né? Então, eu que levo a caixa de manutenção, isso. Então, eles têm as funções previamente separadas. Mas, como todo humano, eles também querem fazer um pouco mais, enfim, é natural isso. Mas o fato de estar no altar, eu que sempre converso com o Padre Antônio, nós preferimos que as crianças estejam fazendo bagunça no altar, do que na rua, do que em outros lugares perigosos. Então, tem essa questão também social das crianças, que isso é importante, de servir. Tem outros que fazem questão de servir no sábado de noite, no domingo de manhã, no domingo à noite. Uhum. Né? Aí tem aqueles que já não querem mais servir, então tem que ter toda essa atenção. E aquele que quer servir nessas 3 missas, o que ele também está querendo mostrar com isso? Uhum. E aquele que não quer servir, porque tem crianças que vêm à reunião e ele nunca pode servir. Uhum. Ele só quer estar no meio, Está ali no meio dos outros. Não falta em nenhuma reunião. mas não. Mas ainda, então eu não forço, nossa equipe não força o servir. Na hora que a criança der conta, ela levanta a mão porque quer servir. Uhum. E vamos falar um pouquinho, mudar um pouquinho do foco, vamos falar de liturgia, né? Que eu acho que é a maior missão nossa, falar sobre liturgia, levar a palavra de Cristo. E eu gostaria de que você contasse quais são os objetos litúrgicos que os coroinhas têm acesso e qual que é a palavra ali que eles levam, que a equipe passa para eles, que ensina para eles. Muito bem. Então, aquela mesa que fica ali na lateral do altar, com o cálice, com os objetos litúrgicos, é chamada credência. Então, a credência ela é montada pelos ministros da Eucaristia, porque fica complexo deixar na mão das crianças, né? Até porque as partículas que serão consagradas, isso tudo, então tem manuseio, tem o certo cuidado. Então, diretamente, eles lidam com esses objetos, levando até o altar para o padre, né, no seu devido momento, ter esse cuidado, saber o nome, cálice, patena, âmbula, as galhetas. Galhetas é aquele objeto onde coloca um tal vinho, outro está água, né? Então, tem nomes específicos, né? Claro, eles aprendem com o tempo. Não é feito na escola que eles têm que decorar o nome dessas coisas, né? Eles precisam saber primeiro a ordem de levar para o altar, né? E depois que eles tomam esta consciência dos objetos litúrgicos, e fica mais fácil. Mas o amor, o xodó deles é o turíbulo, né? Que solta fumaça, né? O incenso. Uhum. Se vocês verem na internet, né? Se você foi coroinha, nunca comeu uma pedra de incenso, você foi coroinha, né? E eu tenho que explicar que o é tóxico, né? Para soltar fumaça. Então, ter esse cuidado aí. Então, eles gostam do turíbulo e do símbolo. Uhum. E claro que entrar com a cruz também, né? Porque entrar com a cruz é o ápice de ser coroinha. Uhum. E eles criam algumas regras que não existem, por exemplo, só os meninos podem entrar com a cruz, as meninas não podem, que daí eles vão fazendo lá no meio que fica mais fácil para eles. Competição de criança. É uma competição de criança, né? E até eu descobri que isso acontecia, levou tempo, né? Até que uma menina teve coragem de dizer, mas por que só os meninos podem? Onde que só os meninos podem? Então, isso acontece entre eles, é natural. Claro, não pode perder a paciência. Exige muita paciência, principalmente com os pais. O maior desafio do Ministério dos Coroinhas não são as crianças, são as famílias. Porque muitas vezes nós vemos que os pais vêm, deixam o filho na porta da igreja para servir e não participa da missa.
Então, a pergunta é, da liturgia, é mostrar para as crianças o quanto a liturgia, o quanto a Santa Missa é importante. Então, de uma forma bem didática, eu falo para eles que faltar na missa de domingo é o mesmo pecado de matar uma pessoa. E outro dia uma mãe veio falar que eles não queriam vir na missa do domingo. E a criança disse, então fica assim. Quando chegar diante de Deus e ele perguntar se eu matei alguém, foi por culpa de vocês, porque eu não estive na missa, né? Então, é uma forma deles tomarem consciência. E a família veio para a missa. Uhum. Não iria vir naquele domingo. E aí, pela fala da criança, a criança veio. Então, eles evangelizam. Eles evangelizam. Então, ter esse cuidado, como fala com eles, mas para eles entenderem também a grandiosidade do mistério, né, da Eucaristia. Que às vezes muitos adultos não têm essa consciência. E um detalhe importante, por que os coroinhas ficam ao lado dos ministros da Eucaristia quando estão distribuindo a Eucaristia? Essa é a grande missão deles, já vindo de São Tarcísio, que é o padroeiro deles, que antes morrer do que pecar, de São Domingos Sábado, de outros santos aí. Mas é que a pessoa, ao comungar, ela coloque na boca imediatamente. Se a pessoa receber a Eucaristia e não colocar na boca, os coroinhas eles têm a missão de ir atrás, para que a hóstia não seja desviada ou tomada outro caminho. Então, eles são os guardiões da Eucaristia. Essa é a grande missão deles. Por isso que eles ficam ao lado, Encarando a gente. encarando as pessoas, porque eles têm que ter este cuidado. E às vezes a pessoa pega a Eucaristia para comungar no banco. Então, eles têm que ir atrás para... E você falando que já aconteceu, você já viu? Sim, já aconteceu, e aí eles ficam nervosos, né? Eles não sabem o que fazem, né? Como que nós vamos cobrar de um adulto, né? Mas sim, já aconteceu, acontece na nossa paróquia com frequência, as pessoas, algumas ainda não têm essa consciência, que precisa comprar na frente do ministro, Uhum. né? E de fato eles vão atrás. Né? E aí eles ficam felizes, né? Eles contam o que eles fizeram. Para eles também é o ápice Uhum. de ser guardião da Eucaristia. Por isso eles sempre estão ao lado dos ministros. Né? Ô Daniel, e daí, pra gente caminhar pro fim aí, depois nós vamos comer, né? Nós vamos comer, porque no outro episódio as meninas cobraram a gente, falaram assim, mas vocês comeram tão pouquinho. Comeram tão pouquinho. Mas, então, Como fala, né? você disse que talvez esse episódio vai sair depois, mas agora no dia 8 de agosto tem o encontro, que é a iniciação. Sim. Mas durante o ano, se a criança sentir vontade de ser coroinha, a família perceber, tem como entrar ou é só nessa data? Como que funciona? Como que os pais podem estar incentivando os seus filhos a participar dos coroinhas? Muito bem. Isso é desafiador. Logo que eu voltei para os coroinhas, eu abri um pouco. Não, pode entrar em qualquer momento. E foi um grande erro. Porque depois a família começou a cobrar. Quanto que vai fazer a investidura? Meu filho não está servindo. E eu me vi numa situação muito delicada. Porque daí as pessoas não conseguem entender que o filho entrou depois então, por uma questão de ordem, por uma questão de organização, nós abrimos uma vez ao ano. Porque depois, essa criança que entra depois, ela acaba sendo excluída pelos outros. Entendi. E aí fica difícil, mas entrou agora e já vai servir, porque eles cobram, eu estou aqui desde o começo, eu quero servir. E aí vem os pais também. Mas esse chegou agora, ele já vai servir, meu filho ainda não serviu. E com isso, nós acabamos perdendo pessoas. Né? Então, por uma questão de organização, entra-se uma vez no ano. Até porque as vestimentas são padrões a nível diocesano, então não dá para a minha tia costura e faz a minha roupa. Uhum. Não pode, porque tem o padrão, tem o tecido, tem lá todo o jeito certo. Então, está caminhando para essa padronização. Então, tudo isso envolve. Uhum. Né? Então, não é que eu não queira receber. Só que você receber a criança e não colocar ela no altar também é um crime. Ela vai desistir. Uhum. Então, quando nós falamos 7 anos, vai fazer aniversário daqui a pouco. Gente, coloca, não tem problema. Uhum.
Na tá? catequese a gente usa até desenho. Isso, Tem um de até dezembro. 31 de dezembro, não tem problema disso tudo. Agora que não vai, colocar uma criança de 5 anos, que não tem a maturidade, Uhum, precisa também um pouco de maturidade disso. uhum. Porque depende, não consegue nem sentar no banquinho, Uhum. né? Então, e tem esses detalhes. Aí você coloca a criança em sofrimento, tá? Então, no tempo certo, para que tudo aconteça bem. Então, são todos bem-vindos, hiperativos e todos os outros também, tá? Não queremos só. Se tem laudo, pode vir também. A igreja é para todos, né? E tem idade máxima? Tem idade máxima. O estatuto para as meninas até 15 anos e para os meninos até 18 anos, né? Então, cumpre-se o estatuto, aquilo que se pede. Certo. Ô, Daniel, vou deixar a Cat falar agora um pouquinho, para ela contar pro pessoal como que é ser mãe de coroinha. Ah, O que, o que que mudou, se as meninas melhoraram o comportamento, ou se piorou também, pode ser, às vezes o Daniel tá levando ela pro mau caminho, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho antes de eu encerrar com o Daniel, você contasse para o pessoal ali naquela câmera, câmera 2. na câmera 2, né, como que é ser mãe de coroinha. É uma doidura. Mãe, eles estão chegando atrasados na reunião. E aí vai pra lá, e vem pra cá. E aí eu tô na catequese, elas vêm pra reunião. Mas assim, da Sofia eu vi grande diferença. A Ana já entrou mais velha nos coroinhas, ela já tem uma personalidade diferente, mais quietinha, mais centrada, né? É dela. Agora a Sofia era aquela criança que mal e mal tocava o salmo, já estava dormindo na missa. E agora ela participa da missa, ela já começou a pegar o nome, ela adora levar a caixa das intenções e tá doida para tocar o sino. Olha, e é isso. E ela ama ser guardião da Eucaristia, porque ela fala assim: mãe, eu cuidei, ninguém comeu, todo mundo comeu na minha frente. Muito bem, então. Mas Tem as roupas, né, tem as também, né, para roupas. passar esse cuidado, né, que dá trabalho também. E aí ela chega lá, quando ela ainda ia de camisetinha branca, né? Que no início eles vão de branco só para se acostumarem e estarem em cima. Mãe, tem que ter tênis preto, calça preta, tem que ter blusa branca, tem que ficar de coque, não pode usar brinco, não pode... Eu falei, calma, Sofia, deixa eu entender. Ela chegou só passando informação assim, mas tem um carinho melhor agora pela missa, tem um olhar diferente. A gente, quando vem, tenta sempre sentar nos bancos da frente, porque para adulto, você já repara em tudo. Para criança é mais ainda distrativo. Então, quanto mais para frente a gente fica, mais central ela fica no altar. Uhum. E elas gostam muito. O ápice também foi a formação na forania que teve na Vandratíssima. Sim, encontro, né? Ela voltou muito animada. A Ana é a Ana, ela é mais quieta, mais tímida na dela, mas ela também gosta de servir, ela não quer tomar frente de fazer as coisas, ela gosta de estar lá em cima. Ela se sente bem só estando ali em cima. E é o que você falou, né? Cada um tem o seu jeito de ir trabalhar, mas elas amam. Só que é aquela loucura, né? Chega na hora da missa, cadê meu lacinho? Cadê minha redinha? Tá sempre pendurado junto com a veste, já para não perder, mas na hora da missa é sempre. Sempre perde, né? E aí fica aquela correria, mas elas adoram. A Sofia mesmo é encantada. Isso é bom. E antes da gente encerrar, conta pra gente por que dessas cores. Por que a veste branca, o nome dela. Vamos lá. As vestes, né? Vermelho, lembrando o martírio de São Tarcísio, que é o padroeiro dos coroinhas. São Tarcísio, ele foi martirizado, ou seja, ele foi morto por defender a Eucaristia, um período difícil que os cristãos eram perseguidos. Né? O branco, ali branco já, pureza, enfim. As meninas sempre com o coque, ou um lacinho discreto, que é mesmo o cuidado, o zelo pela liturgia, né? Se pede isso. Para quê? Por uma questão de ordem, por uma questão de organização. E no altar eles precisam da discrição. Então, se deixa cada um de um jeito, então perde-se um pouco da estrutura mesmo litúrgica, né? Só que nós não somos muito preocupados com as regras, nós precisamos das crianças. Conforme eles entendem,
a dinâmica do processo, as coisas fluem. Então, sem esta... eles precisam saber tudo. Não, eles não precisam saber. E eles vão errar, e não tem problema errar. E eles vão derrubar, às vezes, o objeto litúrgico, como já aconteceu. Em uma procissão de Corpus Christi, o turíbulo caiu. Né? E o coroinha foi lá e pegou o carvão quente e queimou os dedos. Né? Então, olha a ansiedade de resolver o problema. Né? Então, acontece, sabemos desses detalhes todos. E também aproveitando, em outubro, aquele grande encontro dos coroinhas será aqui em Pataiporá. Então, espera-se mais de 500 crianças aqui no encontro com eles. Então, é um dia de formação, é um dia de brincadeiras. E esse ano, aqui conosco. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Então, Preparado. já aproveitamos o ensejo, né, para pedir doações, enfim. De ajuda, Pedir ajuda, monitores. desde limpeza, desde monitores, de toda essa estrutura, porque nós precisamos dar água e comida a 500 crianças. Então, é significativo, né? Ô, Daniel, eu vou pedir para você dar 2 mensagens, não uma só. Uma mensagem para as crianças que desejam servir e outra para os pais que desejam que seu filho sirva. E, no geral, para a comunidade, um recado que a gente deixou de conversar aqui, alguma coisa muito importante, para a gente encerrar, porque senão daqui a pouco dá 1h30 de entrevista, né? E o pessoal se cansa da gente. Exatamente. Olha, para as crianças, venha ser coroinha. Primeiro, venha. Se gostar, fica. Se não gostar, não tem problema. Mas venha fazer parte. Para os pais, cuidado. Se teu sonho era ser coroinha e projetar isso na criança e colocar um fardo sobre elas, deixe o mais leve possível para a criança, para não ser um trauma. E depois, na vida adulta, a pessoa nem na igreja volta. Então, temos que ter esta sensibilidade. O sonho da criança e o sonho dos pais. Não precisam ter medo. Venha aqui e Deus também trabalha no coração de cada um. Né? De confiar nessa providência que sempre cuida, que sempre abençoa. E aos poucos tudo se ajeita. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cat, obrigado mais uma vez. E aqui, deixa eu olhar aqui na câmera correta, né? E aqui a Pascoal encerra mais um Café com as Pastorais. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Sigam o canal da paróquia, né? Ative o sininho para receber todos os episódios e tudo que acontece na nossa paróquia. Obrigado.